Olá! Como é bom ter você aqui de volta no canal E Agora Quem Conta, nessa edição da história do judô capixaba, trazendo aqui... Bom, espere só um pouquinho, antes de eu falar nosso próximo e grande convidado, se inscreva em nosso canal, deixe aqui seu like e comente em todos os nossos vídeos. Esse grande atleta do judô capixaba, também seleção brasileira, é um querido por todos. Quem é ele? Eduardo Faria. Eduardo Faria é uma criança, é um adolescente, é um adulto, hoje médico, né? A gente pode chamar de Dudu, né? Com todo o carinho do mundo. Vai trazer histórias aqui incríveis, inclusive da seleção brasileira, onde teve uma excelente passagem. Tenham todos uma bela história. Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje a pedido do Sensei Léo para estar contando um pouquinho da minha história no judô, né? Contar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouquinho de algumas coisas que eu passei, né? Não só no mundo do esporte, mas também no mundo profissional, né? E gostaria de parabenizá-lo, né, por essa iniciativa de estar, né, resgatando alguns atletas que já pararam de treinar, de estar fomentando, né, estimulando os atletas que ainda continuam a treinar e a competir. Isso tudo através das redes sociais, né? Nesse momento aí que a gente está vivendo de pandemia, onde todo mundo permaneceu em casa, né? Em distanciamento social, às vezes isolados, né? Foi importante essa iniciativa porque todo mundo parou de treinar. Foi um momento que todos perdemos contato, né, um com os outros, e não tem esporte, né, se a gente não tiver contato, se não estiver sempre junto. Então, essa foi uma boa maneira, né, que o Sensei Léo encontrou de estar juntando todo mundo, né, através das redes sociais, do mundo virtual. Acredito que é uma nova tendência hoje em dia, né, de até treinos, né, fazermos treinos através das redes sociais, através das mídias, né, através das câmeras. E foi uma iniciativa muito legal, então parabenizá-lo aí, tá, Sensei, pela iniciativa, foi bem legal, e te agradecer pela oportunidade de estar podendo falar e contando um pouquinho da minha história aqui. Eu iniciei o judô com 8 anos de idade, né, na Associação Yamachi do Judô. Na época eu comecei, eu não praticava nenhum esporte, né? Meu pai buscava algum esporte para poder praticar, para estar fazendo alguma atividade física, né? Eu estava numa época que eu estava meio gordinho, né? Na infância ali, meio gordinho, já estava na hora de começar a fazer alguma atividade física. Então, através de amigos, né, do Nassif Elias, que o pessoal do judô aí conhece, né? Nossas famílias são muito amigas, né? Moramos no mesmo bairro, somos vizinhos, inclusive. E através do Nassif, da família dele, eu fui convidado a treinar lá na Yamachi, né? Na Associação Yamachi, na Mata da Praia, aqui em Vitória. E acabei gostando. Fiz a primeira aula experimental, né? Na época tinha bastante faixa branca ali, né? Mas tinha outros mais graduados também. E eu não tinha coordenado. Eu lembro que a primeira aula, o sensei me pediu para fazer um polichinelo. Eu não sabia nem fazer um polichinelo na época, era todo descoordenado, não tinha coordenação motora nenhuma. Normal, né? Uma criança ainda, mas eu fui me desenvolvendo depois. Quem dava aula lá era o sensei Valcleide Florencio e Pedro Paulo Marinho, né? Hoje eles continuam também, né, dando aula de judô, e ambos são professores de educação física, mas a minha iniciação, toda a minha alfabetização ali no judô, dos golpes, dos movimentos, todo o jeito de andar no tatame, até a parte histórica, comecei aprendendo com eles ali, e também com o professor sensei, né, Luiz Yamachi. Todos ali, né, davam aula juntos, né. Naquela época ali, grandes nomes, né, saíram daquele tatame ali da Associação Yamachi, nomes que estão aí no topo até hoje, né. Então eu comecei com 8 anos, né, não tinha grandes pretensões de competir, era mais uma atividade física mesmo, para combater o sedentarismo, né, que meu pai me colocou, e porque eu era muito agitado, né, também, muito agitado, e precisava de alguma forma de gastar energia. Então,
ali eu não tinha muitas pretensões de competir, não queria ganhar medalha, não tinha pretensões de entrar em seleção brasileira nem nada. Era mais uma brincadeira mesmo, né? Então, de vez em quando eu participava de uma competição, ganhava uma medalhinha de participação, mas eu apanhava muito, né, pra falar a verdade. Apanhava sempre, todas as competições. E às vezes, né, ganhava, saía uma medalhinha, um pódiozinho. Meu pai até achava que eu não levava jeito para isso, né, mas assim, nunca parei, ele nunca me deixou, né, largar o judô. Naquela época ali tinham vários amigos também, né, que competiam, que já tinham, até da minha idade, tinham uma cabeça diferente já, queriam ganhar medalha, queriam competir. Eu não, eu já era mais quietinho na minha mesmo, né. Com o passar dos anos, eu fui, na época mais ou menos de pré-juvenil, né, pré-juvenil para juvenil, eu comecei a me desenvolver um pouco mais, né. Antes disso eu quis parar o judô uma época, mas meu pai não deixou parar, né? E eu continuei. Tanto que depois disso eu comecei a me desenvolver um pouco mais, comecei a treinar um pouco mais de musculação, né? Comecei a fortalecer o meu corpo, visto que com o judô, né, hoje em dia exige muito preparo físico, né? Tem que ter a parte física muito forte, então eu já comecei a fazer uma preparação física, comecei a ficar com o corpo um pouco mais duro, né? Com um estilo de luta um pouco melhor, adaptando as minhas técnicas, né? Melhorando no geral. Comecei a ganhar ali um campeonatozinho estadual, né? Eu nunca ganhava. Comecei a participar de brasileiros regionais, né? Eu lembro que o primeiro brasileiro regional que eu ganhei foi em 2008, inclusive foi aqui no Espírito Santo. E foi uma competição bem importante para mim, porque a partir dessa competição eu comecei a acreditar um pouco mais em mim, né? Acreditar um pouco mais que eu podia chegar um pouco mais longe. Apesar de ser uma competição regional, né? Mas tive lutas duras ali, com adversários muito fortes. E acabei saindo vencedor, então eu comecei a acreditar um pouco mais em mim e acabei também tendo outras pretensões de conseguir chegar à seleção brasileira, um dia ser campeão brasileiro, participar de competições internacionais, conquistar medalhas, troféus, né, melhorar de uma forma geral. E a partir dessa época eu comecei a treinar bastante. Eu lembro que chegava vezes que eu treinava 2, 3 vezes ao dia, em parte técnica, musculação, às vezes um pouco de fisioterapia. Só que ao mesmo tempo, né, ali por volta dos 17 anos, tinha que começar a estudar, né, para poder fazer vestibular, né, mais ou menos essa idade, né, que a gente faz vestibular. E eu escolhi medicina, né, para minha vida. Só que era bem complicado, né, você treinar, né, buscar grandes títulos, tendo que treinar todos os dias, se dedicar, e ao mesmo tempo também estudar para vestibular, né, para passar numa faculdade difícil, né, muito concorrida. Então conversei com meus pais sobre isso, que eu queria conciliar, e fui para cima. Eu decidi que eu ia conseguir, né, conciliar esses dois. Foi bem difícil, tive que sacrificar muitas coisas, né, às vezes sair com os amigos, conhecer outros lugares, às vezes reuniões de família para poder estar treinando ou estudando. Eu fiz cursinho no Colégio Darwin durante 2 anos e meio, né? Durante 2 anos e meio. O primeiro ano que eu fiz foi em 2010. Eu fiz durante 2 anos e meio de cursinho, tentando, né, passar em vestibular e ao mesmo tempo sempre treinando, nunca parei de treinar também, buscando títulos também, competições. E no meio tempo disso aí tudo, antes de passar até na faculdade, eu fui campeão brasileiro, foi em 2011, uma história bem legal, que foi uma competição muito dura também, que eu ganhei de grandes atletas, que já eram inclusive, né, de seleção brasileira nessa competição, e foi uma competição bem dura mesmo, eu lembro, e isso aí foi meu primeiro grande título, eu acredito, né,
que me fez acreditar mais ainda em mim, né? Eu lembro que meu pai ficou bem feliz também, meus amigos, e a partir desse momento aí eu acho que eu já comecei a ser mais observado, né? Enfim, depois em 2012 acabei passando na faculdade também, né, de medicina, na Uniscamp, em Vitória, e iniciei também, né, minha jornada na medicina, sempre conciliando com os treinos, né? Porque nessa época eu já tinha pretensão de poder estar entrando na seleção brasileira, estar competindo fora, estar buscando novas oportunidades também no esporte, né? E continuei conciliando medicina e judô, né? E acabou que teve um ano que eu finalmente consegui entrar na seleção brasileira, foi o ano de 2015. Né, que através de um treinamento de campo que teve em Saquarema, no verão, eu lembro que estava bem quente, foi um treinamento de campo gigante, que tinham vários países, Rússia, Cuba, vários países do leste europeu, né, Estados Unidos, vários países do mundo estavam participando também desse treinamento de campo. Foram várias pessoas, né, porque esse treinamento de campo, de certa forma, era também um painel de visibilidade, né? Era meio que uma peneira, então teria lá coordenadores técnicos, teria, né, administradores aí da CBJ, da seleção, observando alguns atletas, né, que já estavam de certa forma se destacando aí no cenário nacional. Então eu fui no intuito, né, de estar tendo uma experiência de um treinamento e também poder estar sendo observado. Então ali eu treinei bastante, mostrei o meu judô e mostrei um serviço, né? E a partir desse treinamento de campo, eu fui peneirado, né? E me convidaram para estar participando da seleção, dos treinamentos junto, né, à seleção. E nesses treinamentos eu fui me desenvolvendo cada vez mais, acreditando cada vez mais no meu judô. E no mesmo ano, em 2015, teve o Pan-Americano no Canadá, em Toronto. Foi o ano que eu fui também convocado como sparring do Thiago Camilo, né? Fui convocado para estar integrando a equipe da seleção nos Jogos Pan-Americanos. E foi uma experiência muito legal, né? Poder estar ali numa estrutura gigante no Pan-Americano, poder estar viajando com a seleção. Essa foi, acredito que, minha primeira grande experiência, né, com a seleção brasileira de judô. E tá ali, né, junto do Thiago Camilo, que é um grande nome do judô mundial, né? Tá aprendendo com ele, aprendendo as técnicas dele, com ele, né? Então para mim foi uma honra, foi muito importante. Só que a partir desse momento, né, também comecei a pensar mais nas Olimpíadas, poder estar buscando também participar, estar junto da equipe, junto nos Jogos Olímpicos também, e também participando ao mesmo tempo das competições durante o ano, brasileiro regional, brasileiro sênior, né, Troféu Brasil, Grand Prix, e continuar mostrando meu serviço e continuar, né, me desenvolvendo. E chegou o ano de 2016, né, também já tinha participado de mais treinamentos com a seleção. E teve um treinamento em São Paulo, em Pindamonhangaba, foi um treinamento também meio que, né, para ser observado. E depois desse treinamento também fui convocado, né, recebi a carta de convocação para os Jogos Olímpicos, né, no Rio, 2016. Foi a maior, se não me engano, a maior experiência que eu tive dentro do judô. Poder estar indo com a seleção olímpica, né, ficando naquela estrutura enorme, podendo estar perto dos maiores atletas do mundo, né, do meu esporte e de outros esportes. A gente ficou num resort bem legal, né, foi um resort bem legal, lá em Mangaratiba, onde a gente tinha uma estrutura top, tinha tatame gigante dentro de um hotel, tinha academia, uma academia com equipamentos todos tops, alimentação tudo top, tudo do melhor, do bom e do melhor.
E ali eu participei dos treinamentos, né, fui junto para aclimatação, essa parte aí, essa convivência junto com todo mundo da seleção. Hoje em dia eu fiz amigos ali, né, pro resto da vida, e foi uma experiência bem legal, né. Passados os Jogos Olímpicos, continuei competindo, tivemos outra, né, seletiva para Tóquio em 2020, né, para Tóquio, só que agora, né, com a pandemia já não vai ter mais, só em 2021. Mas nessa seletiva em 2017 eu acabei perdendo, né, para outro atleta, o Rafael, um atleta muito bom também, e acabei saindo da seleção, né, e juntou que foi num período meio conturbado da faculdade, né, um período bem cheio de atividades, uma carga horária tanto quanto puxada, né, e acabou que eu desisti, né, de poder estar continuando, buscando ali competir em Tóquio, né, em 2020, porque já estava num momento muito difícil, né, conciliando faculdade, uma faculdade de medicina muito puxada, muitas horas de prática, muitas provas, então eu achei que ali era o momento de eu parar de competir, né, me afastar um pouco dos tatames, porque eu não conseguiria mais conciliar, porque durante esse tempo todo eu vim conciliando desde a época do cursinho, conciliando os treinamentos, né, com a parte do judô. Porém, né, depois disso tudo parando de competir, eu não parei de treinar. Até hoje eu continuo treinando. Eu acho que é importante demais as pessoas não largarem, né, o judô, não pararem de treinar. Vejo muitos grandes atletas aí que foram grandes nomes nas épocas deles, só que acabam largando, né, acham que não... Às vezes porque não tem tempo também, né, mas largam os tatames, param de se desenvolver, pega a faixa preta, né, acham que já acabou, já sabem tudo, só que não, né, o desenvolvimento é constante. E até hoje eu continuo treinando, hoje eu já sou formado na medicina, já trabalho no interior do estado, no Espírito Santo, uma cidade pequena, mas continuo buscando, me desenvolvendo. Hoje treino um pouquinho mais o jiu-jitsu, né? Mas continuo treinando o judô também, né? Estou sempre em contato com os meus amigos do judô, acho que isso é de extrema importância, mas toda essa vivência que eu tive, eu acho que só agregou para a minha vida, toda essa experiência olímpica, em Pan-Americano, competições fora, né? Esqueci de citar uma competição que foi bem legal também, foi uma competição na Escócia. Foi um fato engraçado porque eu nunca tinha ficado tão cansado na minha vida nessa competição. Uma competição lá em Glasgow, né, na Escócia, que é um lugar bem seco, né, e frio. E eu tenho um pouco de asma, né, um pouco de bronquite. Então na primeira luta eu lutei contra o francês e eu fiz tanta força por nervosismo, né? Competição ali internacional, uma das primeiras que eu tinha participado e tal. E me fadiguei assim na primeira luta, nunca tive uma falta de ar tão grande, mas ali foi uma superação que eu pensei que eu não ia conseguir ganhar a luta, mas ganhei e passei depois para as próximas fases, mas acabei ficando em quinto, né? Não consegui medalha nessa competição, né? Mas foi uma história bem engraçada ali, porque todo mundo ficou rindo da minha cara, que eu estava morto, esgotado já na primeira luta ali, mas o clima de lá muito seco, né, muito frio, acabou atacando um pouco minha asma, minha bronquite, né? Mas foi uma experiência bem legal. Então, poder estar participando, né, da seleção, poder estar participando junto com outros atletas, grandes atletas aí, foi muito importante para mim. E eu aqui no estado sozinho, né, treinando, já o material humano aqui no estado do Espírito Santo já era um pouco ruim, né? Então eu tive que me reinventar, sempre tive que me alimentar bem, né? Sempre tive que dormir bem, fazer um treino físico forte, para poder estar me destacando de certa forma, porque eu tinha menos treino, né? Então eu tinha que buscar outras formas de estar pau a pau com todo mundo ali. Mas essa foi um pouquinho, né, foi um pouquinho da minha história, do judô aí, da minha história de vida, na verdade, né, que o judô é a minha vida, né?
até hoje, né? Agradecer ao Sensei Léo aí pela oportunidade de poder estar contando um pouquinho, né? Tá mostrando um pouquinho do que eu passei, né? E espero que possa contribuir para as outras pessoas aí que estão vendo esse vídeo também. Um abraço.